Doutora Raíssa, então nós abordamos bastante essa questão do sol. Qual o horário para as pessoas tomarem sol, para se bronzear sem ter maiores problemas? Eu vou depois entrar na endocrinologia, porque tem uma briguinha aí entre dermato e endócrino. Isso que eu ia dizer, para se bronzear não, digamos assim, qual é o melhor horário para a gente tomar sol de forma saudável, né, sem se preocupar com o bronzeado. Então assim, desconsiderando o horário de verão, então até às 10 da manhã, e aí no caso do horário de verão, então até às 11, que seriam as 10 da manhã, e até às 4 da tarde, ou até às 3, desconsiderando o horário de verão. Após, né? Aquele intervalo, então, resumindo, entre 10 e 4 da tarde, seria o horário em que não se aconselha a se ir para o sol, se possível. Porque esses raios propiciam o surgimento de lesões na pele, envelhecimento. Exatamente. Então, nós temos 2 tipos de raio, né? Mais, aliás, mas temos 2 que sabidamente influenciam na parte do envelhecimento e principalmente, então, o câncer de pele, que é a radiação UVA e UVB. E nesse período, a radiação UVB, que é a que é responsável principalmente pela parte dos cânceres, é mais, aliás, só tem nesse período, né, a radiação UVB. Então, se evita. Mas então quer dizer que a partir das 4 da tarde está tudo liberado. A partir das 4 da tarde, tu não tem mais a radiação UVB, mas tu continua tendo a UVA. Então, se tu se preocupa, né, com o fotodano, ou seja, com o dano da pele causado pelo sol, então se deve evitar também depois das 4 da tarde. Mas é que entre as 10 e as 4, tu tem UVA e UVB em alta intensidade. Camada de ozônio. Se nós tivermos um buraco no ozônio maior, que às vezes o pessoal da física coloca isso, sai no noticiário, maior incidência? Com certeza, porque ela funciona como o primeiro filtro, né? Então, antes da nossa pele filtrar os raios, a primeira camada que filtra quando os raios chegam na Terra é a camada de ozônio. Não tem camada de ozônio, o primeiro filtro é perdido. Então, aqui na região de Santa Maria, principalmente por azar, apesar da gente estar no sul em relação ao resto do país, a gente tem um buraco grande, que geralmente ali ao redor de outubro, setembro, se encontra sempre maior do que no resto do ano. E é tanto que sempre tem os índices, né, de alerta de UVA e UVB em alta intensidade. E então, a gente tem que se cuidar mais ainda por causa disso. Bom, nós estamos num período agora, a gente vê muito a prescrição de vitamina D. Que há anos atrás não tinha isso no consultório, né? Então hoje tu vê no screening, vitamina D e tal. E o que tem de gente com insuficiência de vitamina D é impressionante. Então os endocrinologistas, o pessoal da medicina interna, têm prescrito umas gotinhas de vitamina D e têm aconselhado as pessoas a tomarem sol num determinado período. Seriam 15 minutos, pega braço, pega perna, devido à vitamina D. Como é que nós fazemos para acertar a absorção de vitamina D sem incorrermos no erro de orientarmos mal nossos pacientes em relação à nossa proteção da pele? É exatamente por isso que saiu esse consenso de fotoproteção, porque nos últimos anos, que nem tu falou antes, teve essa leve briguinha assim, toma sol, toma sol, toma sol, toma sol. Então saiu esse consenso, esclarecendo, orientando, que na verdade o que ocorreu? Há um tempo atrás, principalmente nos países onde, por causa do clima, a exposição solar era menor, começou a se dosar a vitamina D e começou a se ver que os pacientes eram insuficientes em vitamina D. E surgiram vários estudos associando a deficiência de vitamina D com algumas patologias e que se provaram verdadeiros. Então, começou a história da suplementação e agora, com a história da proteção adicional, então os índices nesses países caíram mais ainda. E no Brasil, que é um país tropical, onde não se imaginava que as pessoas fossem ter deficiência de vitamina D, no que os médicos começaram a pedir, por causa desses estudos que começaram a sair, começou a se ver que a população aqui também era insuficiente. Porque nos últimos anos foi se batendo na tecla da exposição solar e realmente, para a maioria das pessoas, é uma realidade hoje. Sair de casa, acordar, colocar o protetor solar. A gente aqui no sul ainda tem todo aquele período de inverno em que expõe pouca área que expõe protege. Então, realmente, a deficiência de vitamina D é uma realidade. Então, o que se recomenda? Tem vários estudos
né, da parte da física mesmo, mostrando que as pessoas que se queimam facilmente, então as pessoas de pele clara, fototipo 1, fototipo 2, no máximo fototipo 3, elas precisam de no máximo 10, 12 minutos de sol numa área grande, como as coxas ou as pernas ou as costas, no sol diariamente, e que isso já seria suficiente para repor a vitamina D. Se isso não for possível, porque a pessoa não encontra um intervalo para ficar 10 minutos expondo uma área relativamente grande, aí se suplementa então com a vitamina D oral. No caso das pessoas de fototipo alto, essa exposição tem que ser um pouquinho maior, porque por causa da cor da pele, elas já possuem, digamos assim, um filtro natural. Então, 10 minutos não é suficiente. Teria que ser um pouco mais, 20, 30 minutos. Mas as pessoas de pele clara, 10 minutos no tempo nublado, nem precisa ser no sol, já é suficiente para absorver a radiação e transformar a vitamina D inativa em ativa. Filtro solar. Qual o fator de proteção? A partir de que graduação você orienta? Existe também essa orientação de se usar o filtro 30, né? E aí o que acontece? O pessoal às vezes fala assim, mas do 30 para o 60 não tem diferença nenhuma. Ou o contrário, não, eu vou usar o 60 porque daí o 60 eu estou garantido. Então, na verdade, o que acontece? Se orienta é o 30, né? Depois eu até vou explicar o que é o fator de proteção solar. E aí, assim, realmente, o fator do 30 para o 50, do 50 para o 60, é pouca a diferença extra que tu ganha em termos de proteção. Por exemplo, do 30 para o 60, tu não ganha o dobro de proteção solar, tu ganha uma média de 1, 2% a mais. Então, o que se recomenda? Os pacientes que têm, por exemplo, um fototipo como o meu, 3 para cima, são pacientes que se bronzeiam com mais facilidade, que não têm história de câncer de pele nem na família e nem história pessoal de câncer de pele, que não tem nenhuma doença que seja ativada pelo sol, como lúpus, melasma, que são aquelas manchas que podem aparecer, vitiligo, enfim. Então, que se use um filtro 30 e que se reaplique, isso está muito bem protegido. As pessoas cuja essa diferença de 1 a 2% vai fazer diferença, então pacientes que têm história de lúpus, que já tiveram melanoma, que têm câncer de pele, então se usa um fator de proteção maior, porque qualquer diferença extra que tu ganha é bem-vinda. Agora, se a pessoa vai usar um filtro mais alto porque acha que não precisa reaplicar, então se prefere que ela use um filtro mais baixo e reaplique com mais frequência. Porque mesmo um filtro alto não vai durar o dia todo. Não adianta botar um filtro 60 de manhã e achar que às 8 da noite ele ainda está absorvendo. De quanto em quanto tempo você recomenda repor o filtro? Pois é, enfim, assim, cientificamente falando, quando eles fazem aqueles testes no laboratório, se recomenda a cada 2, 3 horas. Praticamente falando, a gente sabe que isso é inviável, principalmente no universo feminino. Nenhuma mulher vai aplicar o filtro, colocar a maquiagem e trabalhar no meio do trabalho, levantar, ir no banheiro, lavar o rosto, tirar a maquiagem, colocar o filtro de novo, colocar toda a maquiagem. Então a gente sabe que é complicado. Então, se pelo menos em ambiente de cidade a gente puder ter uma reaplicação ao meio-dia, já está de bom tamanho. Sempre falando no caso dos pacientes que não têm essas outras doenças que realmente precisam ser mais enfáticos na proteção solar. Falando só de prevenção, então aquela passada da manhã e a passada do meio-dia não é o ideal, mas é o que a gente sabe que pelo menos dá para pedir para o paciente fazer. Agora, por exemplo, se o paciente está na neve, na montanha, na praia, na piscina, em lugares em que vai suar mais, vai perder mais filtro e também vai ter mais exposição pela irradiação, que nem no caso da neve ou da areia, ou na montanha, que o ar é mais rarefeito, então também não tem tanto filtro solar, acaba o raio, entre aspas, queimando mais. E então se exige que o paciente reaplique com mais frequência daí, a cada 2, 3 horas. Doutora Raíssa, nós temos mais um bloco e todos nós que conhecemos dentro da medicina o melanoma temos muito medo. Já tive colegas que tiveram melanoma, perdi colegas com melanoma, né? Qual a orientação em termos de um check-up dermatológico? Semana passada veio aqui num programa um colega da gastro, bom, qual é a orientação para endoscopia? Qual é a orientação para colonoscopia? Como é que nós estamos na dermatologia? Então, vamos para um intervalo e você me responde depois. Sim.